Marta dá hospitalidade a Jesus. Não é uma coisa muito estranha uma mulher dar hospitalidade a um homem no mundo antigo, onde reinava um machismo, uma comunidade extremamente patriarcal? Vamos pensar um pouco se há alguma outra passagem na Bíblia onde uma mulher dá hospedagem a um homem. Ah, temos sim. Temos aquela mulher que deu hospedagem no segundo livro dos Reis para o profeta Eliseu. Então, esteja atento, porque esta narrativa da mulher que dá hospitalidade a Eliseu é o pano de fundo para você compreender bem esse texto, porque esse texto aqui foi mal interpretado. Muitas vezes se disse que aqui Jesus Cristo estava criticando a vida ativa e exaltando a vida contemplativa, porque os religiosos antigamente, até hoje é assim, se dividem de vida ativa e vida contemplativa. A vida contemplativa são os monges que se dedicam mais à oração, enquanto que a vida ativa, as outras congregações religiosas que se dedicam a apostolado, à vida missionária. Então, será que essa é uma boa interpretação? Bom, isso é uma aplicação do texto, eu não digo que esteja errada, mas isso só vai surgir no século VI. A melhor explicação do texto é aquela que leva em consideração a cultura da época. Outra coisa que nos causa estranheza é que aqui no texto não fala o nome do povoado. Sabemos que é Betânia devido a outras passagens do Evangelho, mas por que está anônimo? Está anônimo porque ele deve significar aqui simbolicamente um outro lugar que tem sentido universal. Você vai perceber depois que explicarmos o texto, que esse texto aqui, na verdade, esse local é a igreja. Por quê? Veja bem, repare, é uma família um tanto estranha. Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, só tem irmãos. Aqui aparecem duas irmãs, Marta e Maria. Sabemos que um terceiro irmão existia, Lázaro, que é narrado no Evangelho de João. Será que existe alguma família que é formada exclusivamente de irmãos? Ah, tem sim, a igreja. A igreja é uma comunidade onde todos são irmãos. Depois o texto nos diz uma coisa bastante estranha. Diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, escutando a sua palavra. Isso daqui é para dizer que ela estava aprendendo com Jesus. Mas olha só, isso aí não se praticava com mulheres. Existem textos antigos que diziam assim, né? Se você é melhor você queimar a Torá do que explicá-la a uma mulher. Mas você reparou que no texto aqui não tem nenhum discípulo de Jesus? Não é estranho que Jesus vá se hospedar na casa de mulheres sozinho? Vai ficar mal falado. Mas é que aqui no caso, essas mulheres é que representam os discípulos de Jesus. Mais uma vez, vamos recorrer a São Paulo. São Paulo tem uma passagem que diz assim, não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, todos são um em Cristo Jesus. O cristianismo, ele transformou todos em irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, o evangelista Lucas, para mostrar que o cristianismo chegou a esta mudança radical, ele vai colocar justamente a parte desprezível da humanidade aos pés de Jesus, representada por Maria, uma mulher. Marta ficou incomodada com os muitos afazeres da casa e pediu para que Jesus mandasse a sua irmã ajudá-la. Mas a resposta de Jesus também não parece muito estranha. Olha só, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Parece uma pessoa ingrata. A mulher deve estar fazendo coisa para ele comer e ele está desprezando a mulher. Não é bem isso. Veja bem, ele chama duas vezes ela pelo nome. Só aí já tem uma dica que não se trata de um texto
de repreensão, mas um texto vocacional. É comum no Antigo Testamento Deus chamar pelo nome a pessoa que vai ser vocacionada, como Samuel, Samuel. E também, note só, Jesus não censura ela de estar trabalhando. O que Jesus chama a atenção dela, uma atenção assim, no sentido de terapêutica, é mostrar para ela que ela é uma pessoa, porque o verbo que é usado no grego é que vai nos dar essa interpretação. Ele usa um verbo merinal, que é um verbo usado para preocupação, ansiedade. E literalmente significa estar dividido. E outro verbo que usa é torribel, estar em tumulto, ou seja, perturbada, fazer barulho, alvoroço. E justamente essa ansiedade, essa perturbação é que Jesus vai corrigir em Marta. Então não é assim uma repreensão, mas é um corretivo. Vamos lá. Aí, quando ele diz assim para Maria, que diz que Maria escolheu a melhor parte, no grego que isso é interessante você notar, porque parte no grego é miris, que é um termo empregado para divisão de terra. Aí você tem que lembrar que quando o povo entrou na terra prometida, Deus mandou que se dividisse para as 12 tribos, mas uma delas não ganhou terra. Os levitas ganhou a melhor porção, porque eles ficaram ajudando o culto religioso e viviam do dízimo, eles não precisavam arar a terra. É a imagem do homem que aceita Jesus e que recebe como prêmio as terras eternas, o paraíso celeste. No começo foi dito que o pano de fundo do texto é a passagem onde uma mulher recebe Eliseu em sua casa e mandou seu marido construir um quartinho para que o profeta rezasse de maneira mais privada, mais sossegada. Pois isso daí, veja bem, acaba esse texto aqui se referindo à igreja, que deve ser uma comunidade de irmãos, mas a igreja tem seus problemas. O problema que pode mais afetar a igreja é a agitação, a perturbação. Então a igreja tem que ser um lugar que todo mundo se senta bem, e um lugar onde se dê... O que aconteceu lá na casa de importante, nesta casa que a mulher recebeu Eliseu? Quando seu filho morreu, Eliseu ressuscitou. Então na igreja vai dar o processo de ressurreição. Por isso que fala da melhor parte. Esse texto tem muitas aplicações, mas eu vou me referir a uma delas que eu acho muito importante, que nas palavras que Jesus diz para Marta, dá a entender para a gente que a salvação não vai se dar pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa sese, mas a salvação vai ser um presente de Jesus. Por isso que não é com o nosso esforço que ganhamos o céu, mas é com a bondade e com a misericórdia de Deus. É aquilo que está expresso aí em escolher a melhor parte. Amém.